Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos morais que Jesus nos ensinou. É um prazer que vocês estejam aqui acompanhando o canal do YouTube do Allan Kardec de Campinas, que tem esses vídeos que foram especialmente preparados para vocês. Então eu convido a todos que me acompanhem para iniciarmos uma prece. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nos colocamos frente aos teus ensinamentos. Que os bons amigos espirituais nos auxiliem no entendimento neste momento. Que possamos, Pai, absorver, esclarecer aquilo que Jesus nos ensinou. E mais do que tomar conhecimento, Pai, que isso transforme nossas mentes e corações e que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Muito obrigada. Muito bem. O nosso tema de hoje se encontra no capítulo 25 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis. Nós começamos o estudo desse título na semana passada. E o tema que nós estudamos na semana passada falava de ajuda-te e o céu te ajudará. E também frisamos que para achar alguma coisa é preciso buscar. Hoje completaremos o nosso estudo refletindo um pouco sobre o que devemos buscar quando estamos aqui na vida material, encarnados, e sobre entender que essa busca é individual. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento de buscar. Vamos lá? Primeiro texto, que é base desse capítulo do Evangelho, é bem longo, mas eu entendo que todo o seu conteúdo é importante. Então, nesse momento, eu vou ler para vocês. Ele está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. E ele diz assim: Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais com o vestuário. Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Como muitos ensinamentos de Jesus, o entendimento deste texto não pode ser literal.
Se interpretarmos literalmente, podemos concluir que não precisamos trabalhar, que não precisamos nos preocupar, que podemos apenas esperar que as coisas aconteçam e que Deus vai preparar tudo para nós. E definitivamente não é isso. A lei do trabalho é uma das leis mais importantes, pois é através dela que nós nos desenvolvemos, que nós progredimos, que nós nos desenvolvemos intelectualmente e moralmente, que nós saímos do estado primitivo. A mensagem aqui é não nos preocuparmos demais com as coisas materiais, ao ponto, inclusive, de esquecer das coisas espirituais, esquecer que somos espíritos e focar só nas nossas necessidades físicas, porque as posses materiais são transitórias. Por isso não devemos ajuntar tesouros na terra. Claro que nós precisamos de bens materiais para viver, para sobreviver. Mas juntar esses tesouros, nesse contexto que Jesus nos explica, se refere a ter mais que o necessário. Nós precisamos do necessário, mas o excesso é demais. O excesso nos causa peso, nos causa preocupações, pois até para manter o que juntamos, nós temos trabalho, porque tudo aqui no planeta é consumido pela traça e pela ferrugem. Então nós precisamos estar cuidando, precisamos estar mantendo. Tudo exige manutenção, exige nosso tempo e nossa atenção. Então, diz Jesus que nós precisamos nos empenhar nas nossas posses eternas, juntando tesouros no céu, pois esses tesouros serão nossos para sempre. Já as posses terrenas, que usufruímos enquanto estamos aqui, ficarão todas para trás. Não poderemos levar nada conosco. Agora, o tesouro espiritual é inalienável, é intransferível. Esse nos acompanhará onde estivermos. Não se deteriora, não se perde, ladrões não roubam. E fica a reflexão: para qual nós temos nos empenhado mais? Nós temos empenhado mais em conquistar bens materiais ou em conquistar bens espirituais? Como identificar? O texto nos explica, observando o nosso coração. Coração simboliza sentimento. Simboliza apenas, pois nós sabemos que quem realmente sente, entende, prioriza as coisas é o nosso espírito. Mas, através dessa frase, onde está o nosso coração, podemos refletir onde o nosso sentimento está circulando como um satélite. Nós estamos nos preocupando e priorizando as coisas materiais, as coisas inferiores, ou nós estamos priorizando as coisas espirituais? Porque onde está o nosso sentimento é onde nós nos vinculamos, nós nos ligamos, nós nos apegamos. E se nós nos apegamos aos bens espirituais, nós estamos tornando livre o nosso espírito. Porque se nos apegamos às coisas materiais, se elas é que são importantes para nós, quando finda o nosso tempo aqui na Terra, nós temos muita dificuldade de deixar tudo isso para trás. É claro que nós temos que cuidar do nosso corpo também. Nós precisamos alimentá-lo, nós precisamos hidratá-lo, nós precisamos vesti-lo, nós vamos cuidar dele. Mas ele é um meio, ele não é o fim. O objetivo não é cultuar o nosso corpo, priorizando na nossa vida os cuidados com ele, os cuidados com a aparência, os cuidados com a beleza. Nosso corpo é maravilhoso, é um templo que abriga o nosso espírito.
É através dele que a gente consegue interagir no mundo, que nós conseguimos nos relacionar com as pessoas, que nós percebemos tudo ao nosso redor e interagimos com o mundo material progredindo. Quantas vezes nós acabamos sofrendo, nos desajustando por coisas desnecessárias por causa de uma preocupação excessiva com o nosso corpo? Porque estamos nos apegando a ele, porque estamos envelhecendo, estamos com cabelos brancos, enrugados, nos preocupando com o que comer, o que vestir. Quantas vezes nós temos a sensação de, mesmo com o armário cheio de roupas, a gente entende que não tem o que vestir para alguma ocasião. É com isso que não devemos nos inquietar, com essas preocupações, no sentido de gastar todo o nosso tempo aqui na Terra com isso. Precisamos valorizar as nossas horas, aproveitando inteligentemente o nosso tempo, dividindo entre as nossas necessidades materiais e a finalidade de estarmos aqui, que é a conquista da nossa evolução moral, da nossa evolução intelectual. E não precisamos nos preocupar porque nosso Pai Celestial sabe tudo o que precisamos. A gente não tem noção da sabedoria divina. Nos falta muito para termos compreensão dos porquês, dos comos, do que acontece conosco, com o mundo, com o universo. Mas Deus é perfeito. E quando estudamos Deus com base na doutrina espírita, entendemos que Ele está presente em tudo, que Ele tudo sabe e sua providência está em tudo. Já pensaram nessa palavra? Providência. Se a gente for no dicionário, nós vamos encontrar que providência, no sentido teológico, é a ação pela qual Deus dirige o curso dos acontecimentos, de maneira que as criaturas realizem o seu fim, ou seja, aquilo a que estão destinadas. No livro A Gênese, no seu capítulo 2, no item 20, está registrado que a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, que Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. Por isso Jesus está nos ensinando nesse texto que devemos confiar nele, para que ele possa entender aquilo que precisamos. Deus não precisa lá das alturas olhar aqui para baixo e prestar atenção em nós. Deus não precisa que na nossa prece nós usemos de alta voz para que a nossa prece passe o espaço e chegue até Ele. Porque Ele está conosco. Ele está ao nosso lado. Nossos pensamentos repercutem nele. Isso nos leva ao próximo texto base de hoje, que está em Mateus, capítulo 10, versículos 9 a 15. Não vos fadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém vos queira receber e não escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Como muitos ensinamentos de Jesus, temos vários pontos a analisar. Os Espíritos levantam 3 para nós nesse
texto. Primeiro, a fala literal. Aqui faz sentido. Na época de Jesus, quando ele falava, suas palavras refletiam os costumes da época, daquele local. E era costume que as pessoas hospedassem os viajantes. Eles acolhiam os viajantes. Com o aumento da circulação entre os povos modernos, as cidades, esses hábitos mudaram. Hoje, Jesus não diria mais aos seus discípulos que fossem de cidade em cidade sem ter recursos, sem provisões. Mas, naquela época, fazia sentido. Um segundo ponto é que essas palavras também guardam um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava, mais uma vez, aos seus discípulos que confiassem na providência, como já explicamos há pouco. E o terceiro ponto é que eles, nada tendo, nada possuindo, as pessoas não cobiçariam aquilo que eles levavam. E seria um meio deles distinguirem dos egoístas dos caridosos. Por isso que Jesus disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar. Ou seja, quem é bastante humano para agasalhar alguém, um viajante que não tem como pagar por sua estadia. Porque esses seriam dignos de escutar as suas palavras. Pela caridade deles é que serão reconhecidos. Mas Jesus sabia que nem todos aceitariam as boas novas. E qual a orientação de Jesus nesse caso? Quando se deparassem com aqueles que não quisessem recebê-los, que não quisessem ouvi-los, recomendou, por acaso, Jesus que os apóstolos os amaldiçoassem, que eles se impusessem, que usassem de violência ou de constrangimento para convencê-los? Não. Mandou pura e simplesmente que eles fossem embora e procurassem outras pessoas de boa vontade. E o mesmo diz hoje o Espiritismo para seus adeptos. Nós não devemos violentar nenhuma consciência. A ninguém nós vamos forçar que deixe a sua crença para que adote a nossa. Nós não vamos reprovar, condenar, amaldiçoar os que não pensam como nós. Vamos acolher os que venham nos procurar e deixar tranquilos os que nos repelem. Jesus veio para nos ensinar a brandura, a mansuetude, a caridade. E é assim que devemos agir com eles. Mas sacudi o pó de vossos pés. O que significa isso? Sacudir o pó é não levar mágoas nem ressentimentos, não levar para o lado pessoal, esquecer as lembranças infelizes. Precisamos aprender a desonerar o nosso coração de todas as mágoas, de todas as decepções que porventura venhamos a encontrar nas nossas relações. Por falta desse cuidado de sacudir o pó dos nossos pés, muitas vezes nós entramos em desajustes, ficamos carregando mágoas, incompreensão por causa do ponto de vista de outras pessoas. E isso é muito nocivo para nós, destrói o nosso equilíbrio. Buscai e achareis é o nosso tema de hoje. E as pessoas costumam recusar aquilo que é oferecido se elas não estão buscando. É preciso buscar para achar. Nós também somos assim. Muitas vezes, alguém pode oferecer algo muito bom que nós não enxergamos se não estamos procurando. Pode cair no nosso colo algo maravilhoso e mesmo assim nós não enxergamos. Porque Jesus, nesse texto, está nos ensinando a respeitar o tempo de cada um. E todo mundo, em algum momento, vai progredir. Somos seres criados, todos iguais, simples e ignorantes, para chegarmos à perfeição. Mas Deus nos deu livre-arbítrio, cada um a seu tempo.
cada um na sua velocidade. Como o fim da letra da música Tocando em Frente, cuja letra é de Fagner e Renato Teixeira, cantada por Almir Sater. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. É o livre-arbítrio que Deus nos deu. E se Deus nos deu, quem somos nós para tolher o livre-arbítrio dos que estão em nosso redor? Então, em síntese, esse capítulo nos convida a refletir sobre o que verdadeiramente devemos buscar durante nossa passagem pelo mundo material. O que é preciso ação da nossa parte. Precisamos fazer a busca, desenvolver a busca e priorizar os tesouros espirituais, pois são esses que permanecem conosco para sempre, enquanto os bens materiais são transitórios e fonte de inquietação, de excessiva preocupação. O trabalho e o cuidado com o nosso corpo é necessário, mas não devem ser o centro da nossa atenção, da nossa prioridade na vida. Eles são o nosso meio de progresso, mas não o fim, o objetivo pelo qual estamos aqui. E confiar na providência divina, pois confiando teremos serenidade diante dos desafios, teremos tranquilidade e devemos confiar sim nessa providência, porque Deus sabe todas as coisas. Sabe primeiro que nós das nossas necessidades, porque conhece cada uma das suas criaturas. Devemos, assim, buscar o equilíbrio entre as demandas materiais e as demandas espirituais. Mas, assim como queremos ser respeitados nas nossas escolhas, também devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então, que nós possamos a cada dia escolher, buscar o que realmente importa, confiando que, fazendo a nossa parte, nos ajudando, o céu também nos ajudará. E assim, seguimos, compondo a nossa própria história, pois nos foi concedido por Deus, o dom de ser capaz e de ser feliz. Bom, para finalizarmos então, vou convidar a todos que me acompanhem numa vibração. Senhor Deus, Pai amado, buscando em nós nossos melhores sentimentos e pensamentos, vibramos, Senhor, pela paz no mundo. Vibramos, Pai, para que as pessoas priorizem, Senhor, os bens espirituais, que a ganância, que a busca do ouro, do poder, sejam reconhecidos como não sendo importante. Que essa paz que só o amor de Jesus nos traz, o entendimento das coisas espirituais nos traz, alcance cada coração. Vibramos, Senhor, pelos nossos familiares, por aqueles com quem temos afinidade, por aqueles com quem às vezes temos algum desentendimento. Vibramos, Pai, amor. Vibramos compreensão. Vibramos coragem para que eles possam superar os desafios do dia a dia que a vida traz. Vibramos, Senhor, por alguém especial que sabemos estar passando por uma necessidade bastante grande, seja material, mental ou espiritual. Vibramos para que a pessoa tenha resignação, para que a pessoa tenha força de agir, de buscar o que ela precisa.
Porque se ela buscar, vai encontrar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de refletir um pouco mais nos seus ensinamentos. E agradecemos pela sua providência. Sabemos, Senhor, que está sempre ao nosso lado. Obrigada. Bom, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.